Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ao Midrash da Parashá Mishpatim. Depois de dar os 10 mandamentos aos judeus, Hashem lhes ensina Mishpatim, leis que falam sobre como um judeu deve se portar com outro judeu. A Torá ensina que devemos cumprir 2 tipos de mitzvot. Mitzvot em relação a Hashem, por exemplo, acreditar em Hashem e temê-lo, e mitzvot em relação a outro judeu. Por exemplo, um judeu pode pegar algo que não lhe pertence? E se ele pega algo que não é seu, como deve ser punido? O que acontece a um judeu que machuca ou prejudica outro judeu? A Parashá nos ensina leis que tratam do prejuízo causado às pessoas ou às suas propriedades. Estas leis são chamadas de Mishpatim. Quando Hashem ensinou os Mishpatim a Moshe, Hashem deu aos judeus 10 mandamentos no Har Sinai, na manhã do 6º dia de Sivan. Naquela noite, ele ensinou a Moshe os Mishpatim e Moshe os ensinou aos judeus. Como é que Moshe costumava ensinar Torá ao povo judeu? Como o povo judeu normalmente aprendia novas mitzvot de Moshe? Primeiro, Hashem falava a mitzvah ou algumas mitzvot juntas a Moshe. Então, Aharon, irmão de Moshe, entrava na tenda de Moshe e este lhe ensinava tudo o que havia aprendido. Os filhos de Aharon, Elazar e Itamar, entravam e Moshe repetia a mitzvah para eles ao mesmo tempo. Aharon, que estava sentado ali, ouvia a mitzvah novamente. Agora, os 70 Zequinim, os anciãos, entravam. Novamente, Moshe repetia a mitzvah enquanto Aharon e seus filhos escutavam. Os Zequinim, então, se sentavam. Finalmente, o povo era reunido. Pela 4ª vez, Moshe repetia o que ele aprendera de Hashem. Agora Moshe saía. Aharon se levantava e ensinava a mitzvah outra vez a todos que estavam presentes, e então saía. Depois era a vez de Elazar e Itamar repetirem a mitzvah em voz alta e saírem. E então os Zequinim ensinavam a mitzvah mais uma vez ao povo. Desta forma, cada nova mitzvah era ensinada a todo o povo judeu 4 vezes. Mais tarde, os judeus continuavam conversando sobre as mitzvot uns com os outros. Era o trabalho dos Zequinim assegurar que cada judeu entendesse e conhecesse bem cada mitzvah. E isso nos leva à nossa primeira história. O aluno que não conseguia se lembrar do que estudava. Um aluno de Torá estava muito triste e desencorajado. Ele sempre estudava a Torá e sempre se esquecia do que estudava. Seu mestre, Rabi Shimon bar Yochai, não estava mais vivo. Assim, o aluno foi até o túmulo dele, onde chorou amargamente. Se eu nunca consigo me lembrar do que estudei, como poderei algum dia ser um Talmid Raham? Naquela noite, o aluno teve um sonho. Rabi Shimon bar Yochai apareceu para ele e lhe disse: se você atirar 3 pedras em mim, eu virei. Qual o significado deste sonho? O aluno ficou pensando. Ele foi até um Raham que sabia como explicar sonhos. Você pode me dizer o que significa este sonho? Ele perguntou. O Raham explicou. Você não se recorda do que estuda porque você não repete o suficiente. Seu mestre está dizendo que se você repetir 3 vezes tudo aquilo que estudar, você se lembrará. O aluno seguiu o conselho à risca. Daquele momento em diante, ele se assegurou de repetir tudo o que estudava e nunca mais se esqueceu. Voltamos a Parashá. Como tratar um judeu que foi vendido como escravo? Moshe ensinou aos judeus. Um homem judeu que roubou dinheiro e não pode devolvê-lo deve ser vendido como servo a outro judeu, mas ele não pode ser vendido como escravo para mais de 6 anos.
Os juízes do Beit Din, que vendiam o ladrão, entregavam o dinheiro da venda à pessoa que fora roubada. Embora o ladrão tenha pecado e seja punido tornando-se escravo, ainda assim a Torá ordena que seu mestre o trate bem. Há várias leis que seu mestre deve obedecer. Aqui estão algumas delas. Um mestre que compra um escravo judeu está proibido de vendê-lo a outra pessoa. O mestre deve dar a seu servo judeu a mesma comida que ele come. Se ele tem carne para a janta, ele não pode dar peixe ao escravo e dizer: peixe é suficiente para um escravo. O mestre não pode dormir em uma cama mais confortável que a do servo. Ele não pode dizer: eu preciso de um colchão firme em uma cama forte, mas para o meu escravo um colchão velho, uma cama bamba, é o suficiente. Ao contrário, ele deve dar ao seu servo exatamente o mesmo tipo de cama que ele usa. O mestre não pode mandar seu servo judeu fazer tarefas inferiores que o farão se sentir mal. Por exemplo, ele não pode ordenar: tire meus sapatos. Nem pode mandar o servo fazer trabalhos desnecessários, tal como: esquente um pouco de água, quando ele nem quer esta água. É proibido também ao mestre ordenar que seu servo judeu faça trabalhos regulares para ele à noite. Ele só pode ordenar que faça trabalho durante o dia. O mestre pode dar a seu escravo judeu uma escrava cananita, não judia, como esposa. Normalmente, um judeu não pode se casar com uma escrava cananita, mas, neste caso, a Torá faz uma exceção, porque este homem é um ladrão que se afastou da santidade do restante do povo judeu. No entanto, nenhum judeu pode permanecer escravo por toda a sua vida. Quando um servo judeu é libertado? Primeiro, todo escravo judeu é libertado assim que começa o 7º ano seguinte à sua venda. Ele não pode ser vendido como escravo para mais do que 6 anos. Ele não tem de pagar ao seu mestre nenhum dinheiro quando vai embora. Pelo contrário, seu mestre deve dar-lhe presentes, como você verá na Parashá Re'eh. Segundo, se o ano de Yovel ocorre em algum momento durante os anos de trabalho do escravo, este é libertado no começo do ano de Yovel, depois de cada 7 anos de Shemitah, 49 anos. O 50º ano é o ano de Yovel. Terceiro, se alguém der ao servo dinheiro para que ele se liberte, ele deve pagar o saldo devedor ao seu mestre e então sairá livre. Por exemplo, se ele foi vendido para servir por 3 anos ao preço de 3.000 reais por ano, ele pode se redimir no final do primeiro ano pagando ao seu mestre 2.000, ou no final do segundo ano pagando-lhe 1.000. Se o mestre morrer e não tiver nenhum filho, o servo fica livre. Se o mestre tiver um filho, ele continua a servir ao filho. Se o mestre deseja libertar o servo antes do prazo, ele pode fazê-lo. O servo cujo mestre faz um furo em sua orelha. Depois que o servo trabalhou os anos estipulados, seu mestre lhe diz: você está livre. O servo pode responder: eu não quero ir embora, eu gosto do Senhor, meu mestre, e eu gosto da minha esposa, a escrava cananita, e de meus filhos, prefiro continuar com o Senhor. Assim, o mestre leva o escravo diante de Beit Din, de 3 juízes. Eles colocam o servo próximo a uma porta usando um instrumento de ferro com uma ponta afiada. Eles fazem um furo em sua orelha direita. Tal servo é chamado de Eved, Nirtzah, um servo cuja orelha foi furada. Então, ele permanece a serviço de seu mestre até este morrer. Se o ano de Yovel chegar, o servo é libertado, mesmo que seu mestre esteja vivo e bem. Explicação do Midrash. Por que um judeu que quer continuar sendo escravo tem a sua orelha furada e por que próximo a uma porta? Hashem quer que todos os judeus sejam seus servos. Ele disse a Bnei Israel, em Matan Torá: vocês são meus escravos que eu tirei do Egito. Um judeu que é um escravo de um mestre humano
não pode servir a Hashem bem. Ele não está livre para estudar a Torá, nem cumprir as mitzvot sempre que desejar. Ele sempre tem de estar a serviço de seu mestre. Assim, se um escravo judeu decide continuar servindo ao seu mestre, depois de 6 anos, ele está escolhendo servir menos a Hashem. Hashem diz sobre ele: você ou seus antepassados não ouviram no Har Sinai que devem servir a mim? Parece que você não escutou direito, porque prefere servir a um mestre humano. Como um sinal de que você não escuta bem, sua orelha será furada. Isto mostrará que eu não estou satisfeito com você. A orelha do servo é furada próximo a uma porta para lembrá-lo que todos os judeus se tornaram escravos de Hashem quando espalharam sangue nos batentes e no alto de suas portas na noite de Pêssar, no Egito. Novamente isto fará o homem pensar: Hashem prefere que eu sirva a ele e não a um mestre humano. Como se pune um assassino? Qual punição a Torá ordena para um judeu que mata outro judeu de propósito? Hashem ensinou a Moshe: se um judeu mata outro propositadamente, depois de ter sido advertido e de 2 testemunhas terem visto o que ele fez, o Beit Din condena-o à morte. Eles matam o assassino cortando fora a sua cabeça com uma espada, que é uma das 4 maneiras do Beit Din matar alguém. Se um judeu mata outro judeu acidentalmente, ele se refugia em uma Ir Miklat, cidade de refúgio, conforme a Parashá Maaseh. 4 tipos de punição de morte pelo Beit Din. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu cometia determinados pecados, ele era sentenciado à morte. O Beit Din, de pelo menos 23 juízes, tinha que ouvir o caso. Os juízes jejuavam no dia em que tinham que decidir se alguém deveria ser condenado à morte. Depois de escutarem as testemunhas e discutirem o caso entre si, os juízes votavam. Somente se ao menos 13 juízes dentre os 23 concordassem com a punição é que a pessoa era sentenciada à morte. Existem 4 tipos básicos de pena de morte: o Henek, asfixia, o pecador é asfixiado. A Torá ordena a posição de Henek por 6 pecados, entre eles fazer seus pais sangrarem e cometer adultério. Segundo, Ereg, decapitação. A cabeça do pecador é cortada fora com uma espada. A Torá ordena a posição de Ereg por 2 pecados, sendo um deles o assassinato de outro judeu. Terceiro, Srefá, queimação. O pecador era forçado a abrir sua boca e um líquido quente era derramado em sua garganta, queimando seu corpo por dentro. A Torá ordena a posição de Srefá por 10 pecados, a maioria deles relacionados a casamentos proibidos entre parentes próximos. Shequilá, apedrejamento. O pecador é levado ao alto de uma plataforma de cerca de 4 metros de altura. Uma das testemunhas o empurra. Normalmente, a queda já mata o transgressor. Se ele ainda sobreviver depois da queda, a outra testemunha pega uma pedra pesada e joga sobre ele. A Torá ordena a Sequilá por 18 averot, pecados, entre eles idolatria e Hilu Shabbat, profanação do Shabat. Por que Hashem ordenou que um judeu fosse morto por cometer determinados pecados? 3 das razões são: primeiro, isto ajuda as pessoas a não pecarem. Se um judeu sabe que será condenado à morte por certos pecados, isso o ajuda a controlar seu desejo de cometê-los, porque a pessoa não quer morrer, ela se conterá. Segundo, isto ajuda o pecador a ganhar o Olam Rabá. Alguns pecados são tão graves que um judeu que os comete perde sua porção no Olam Rabá. No entanto, caso ele admita que errou e seja punido com a morte, Hashem o perdoa.
Sua morte faz com que ele mereça o Olam Rabá. Antes de o pecador ser morto pelo Beit Din, lhe é dito: diga o vidui, admita seus pecados. Se ele não sabe como dizer o vidui, ele simplesmente diz: que minha morte expie por todos os meus pecados. Terceiro, isto corrige o Hilu Hashem que o pecador causou. Quando o judeu faz uma haverá, pecado, ele causa um Hilu Hashem, a profanação do nome de Deus. Aqueles que o viram ou escutaram sobre sua transgressão passam a considerá-la menos grave do que antes, porque outro judeu ousou cometê-la. Em seus olhos e mentes, a Torá inteira se torna menos importante. Até mesmo o próprio Hashem é degradado. Isto é Hilul Hashem. Mas quando o Beit Din castiga o pecador e especialmente se ele é punido com a morte, o público pensará: quão grande e sagrada é a mitzvah de Hashem, se este judeu teve de pagar com a vida por não cumpri-la. A punição, portanto, é um Kiddush Hashem. Ela faz com que todos compreendam a grandeza de Hashem. Um judeu não pode ferir seus pais e não pode amaldiçoá-los. Se um judeu fere outro, ele deve indenizá-lo com dinheiro. Mas, no caso de um judeu que fere seus pais, a punição é mais severa. Se um filho é maior que bar ou bat mitzvah e fere de propósito seu pai ou mãe, até que saia sangue deste ferimento, o Beit Din pune este filho ou filha com a morte. Se um dos pais tem uma farpa, o filho ou filha deve evitar tirá-la, a menos que não haja mais ninguém para fazer isso, porque ele pode causar um sangramento no pai. Embora o filho ou filha esteja tentando ajudar seu pai ou mãe, é melhor que outra pessoa tire a farpa, para evitar causar um ferimento, ainda que sem intenção. A Guemará conta que o grande estudioso de Torá Rav nunca permitia que seu filho removesse uma farpa de sua mão ou pé. Um judeu é proibido de amaldiçoar seus pais ou zombar deles. Se um judeu acima de bar ou bat mitzvah amaldiçoa seus pais usando um dos nomes de Hashem, o Beit Din o condena à morte. A compensação por ferir alguém. Se um judeu machuca outro, por exemplo, dá um soco no seu olho ou dente ou faz com que ele torça o tornozelo, o Beit Din faz com que ele pague por 5 partes separadas do dano. Primeiro, nezek, prejuízo. Se o agressor causa prejuízo ao corpo da vítima, o Beit Din faz com que ele pague pelo dano. Os juízes do Beit Din estimam quão menor seria o valor da vítima se ela fosse vendida como escravo, e o agressor deve pagar a diferença. Saar, dor. O agressor paga pela dor que causou a vítima. O Beit Din estima a quantia a ser paga. 3. Ripui, cura. O agressor deve pagar à vítima as despesas médicas ocasionadas pela agressão. 4. Shevet, compensação para o trabalhador. O agressor paga à vítima por cada dia de trabalho que ela perdeu devido ao dano que lhe foi causado. 5. Boshet, vergonha. O agressor paga pela vergonha que ele causou à vítima, mesmo depois de o agressor ter pago à vítima tudo descrito acima. Hashem não o perdoa a menos que ele peça perdão à vítima. A vítima não deve ser maliciosa e deve perdoar o agressor. A indenização quando o animal de um judeu causou um dano. Se um judeu possui um animal e este causa algum dano a outro judeu, a Torá dá as orientações de quanto deve ser pago pelo prejuízo. Se um destes 6 animais for o causador do dano, seu dono deve pagar pelo valor total do prejuízo. Um lobo, um leão, um urso, uma pantera, um leopardo ou uma cobra.
Porque estes 6 são animais selvagens propensos a causar dano, seus proprietários têm plena responsabilidade sobre o que eles fizerem. De nada adiantará ele afirmar que os domesticou. Ele deveria ter cuidado deles com cautela para evitar que fizesse mal a alguém. Se um animal doméstico, normalmente um animal inofensivo, causa algum dano, seu dono paga metade do prejuízo. Se o animal tiver chifres, tal como um boi ou bode, mas normalmente ele não chifra as pessoas ou outros animais com seus chifres, o proprietário paga metade do prejuízo que o animal causar. Se o animal chifra uma pessoa ou outro animal 3 vezes, o dono é advertido pelo Beit Din vigiá-lo. Ele é considerado um muad, um animal cujo dono foi advertido. Depois disso, o dono deve pagar o valor total do dano que o animal causar. E no caso do animal de um judeu matar outro judeu, o animal é apedrejado até a morte pelo Beit Din. Seu dono fica proibido de abatê-lo antes do apedrejamento, seja para comê-lo ou vendê-lo. Se um animal já matou pessoas com seus chifres por 3 vezes e se tornou um animal advertido, seu dono paga uma soma determinada pelo Beit Din à família da vítima. Se o animal que causou a morte não era muad, ele é apedrejado, mas seu dono não tem de pagar nenhuma soma. Explicação dos nossos sábios. Hashem pune quem faz mal a um judeu. A Torá nos dá várias leis referentes a animais que machucam pessoas ou causam danos a uma propriedade. Isto nos ensina uma importante lição sobre a justiça de Hashem. Se ele nos ordena condenar um animal à morte por ele ter matado um judeu, quão mais severo ele será com relação a seres humanos que matam e ferem judeus. Nenhum rachá que mata um judeu fica sem punição. Às vezes ele é punido neste mundo e, em outras vezes, depois que morre. Mas ele sempre paga pelo mal que fez. Mesmo um judeu que levanta sua mão contra o outro, mas não chega a bater nele, também é chamado de rachá. Você pode imaginar quão zangado Hashem fica se um judeu bate em outro? Haz Shalom. Como um ladrão deve compensar sua vítima? A Torá nos proíbe de pegar algo que não nos pertence. Roubar é proibido mesmo se o objeto que queremos tem pouco valor. Se um judeu rouba algo de outro judeu, ele deve compensá-lo de acordo com uma dessas leis. Se o próprio ladrão admite seu roubo, devolve o objeto, ou se o objeto se perdeu, ele paga o valor dele. Se o ladrão não admite o roubo, mas testemunhas relatam o roubo ao Beit Din, ele deve devolver o objeto que pegou mais o valor do objeto. Em outras palavras, ele paga o dobro do que roubou, kefel. Ele não tem mais o objeto, ele paga o dobro do seu valor. Por exemplo, se ele roubou um objeto que vale R$ 100, ele pagará por este R$ 200. Se ele rouba um cordeiro e abate o animal ou vende-o, ele paga ao seu dono 4 vezes o valor do cordeiro. Se ele rouba um boi e abate o animal ou vende-o, ele paga ao seu dono 5 vezes o valor do boi. Algumas leis sobre danos causados por fogo. Se um judeu acende um fogo que acabe causando prejuízo, ele deve pagar pelo dano total, mesmo que ele tenha feito fogo em sua própria propriedade e o fogo se espalhou para o campo de outras pessoas, ele pagará o valor total do prejuízo. Se o fogo feriu outro judeu, o homem que começou o fogo deve pagar os 5 danos descritos na seção. A compensação por ferir alguém. Se um judeu faz com que a casa de alguém pegue fogo, ele paga não apenas pela casa, mas por todos os itens que havia dentro dela. Vamos a uma história? O que aconteceu ao homem que causou danos a uma propriedade pública? Um homem limpava seu jardim e removia todas as pedras. Ele se curvava, pegava algumas pedras e as atirava por cima de sua cerca na rua.
Um tzadik estava passando e ele disse ao homem: Meu amigo, o que você está fazendo não é certo. Você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua. Esta conversa é ridícula, zombou o homem. Ele riu das palavras do tzadik e continuou a jogar pedras na rua. Meses mais tarde, o homem perdeu todo o seu dinheiro e se viu forçado a vender seu jardim para pagar suas dívidas. Enquanto ele andava pela rua próxima ao seu antigo jardim, de repente ele tropeçou e caiu. Quem foi o tonto que colocou pedras no meio da rua, fazendo com que as pessoas tropeçassem? Ele pensou. E, de repente, ele se lembrou. Ele próprio havia feito isto. Estas eram as mesmas pedras que ele jogara de seu jardim há alguns meses. O tzadik estava certo. O jardim, no final, não era seu, e a rua era sua, bem como de todo mundo. Da próxima vez, serei mais cuidadoso em não causar danos a uma propriedade pública, pensou o homem, enquanto se levantava do chão e continuava a andar. Voltamos a Paraxá. O que um judeu deve pagar se usar os pertences de outro judeu e quebrá-los? A Torá divide as pessoas que cuidam dos pertences de outros em 4 grupos. Primeiro, Shomer Hinam, um vigia gratuito. Se um judeu cuida da propriedade de outro judeu como um favor, sem receber nenhum dinheiro, e algo é roubado ou quebrado, ele tem de pagar pela perda ou dano? De acordo com a Torá, o vigia que não recebe dinheiro não precisa pagar por nenhum dano. Os juízes do Beit Din fazem-no jurar que ele não foi negligente em cuidar do animal ou da propriedade. No entanto, se ele foi descuidado ou causou o dano de propósito, ele tem de pagar por isto. Segundo, Shomer Sahar, um vigia que é pago. Se um judeu emprega outro judeu para vigiar seus pertences e algo é acidentalmente destruído ou quebrado, ele não precisa pagar por isso. No entanto, se algo foi roubado ou perdido, ele tem de pagar pelo prejuízo. Sorrer, uma pessoa que aluga um animal ou objeto. As leis concernentes a alguém que aluga um animal ou objeto de outro judeu são as mesmas das descritas no segundo caso que nós falamos aqui, o Shomer Sahar. Quarto, Shoel, alguém que pega emprestado um objeto. Se um judeu pega emprestado algo que pertence a outro judeu, ele perde o objeto ou este é roubado ou quebrado acidentalmente, ele precisa indenizar o dono. No entanto, se o objeto se quebra ou é danificado pelo seu uso normal, ele não precisa pagar por este. Ser especialmente gentil com um ger, um órfão ou uma viúva. É uma mitzvah ser ainda mais amável com o ger, um não-judeu que se tornou judeu. Nós não devemos lembrá-lo, você era um não-judeu. Não devemos enganá-lo, achando que ele é sozinho no mundo e não tem parentes para ajudá-lo, pois Hashem é seu protetor. A Torá acrescenta: vocês sabem como um ger, um estrangeiro, se sente. Vocês todos já foram uma vez gerim no Egito. Outra mitzvah é ser especialmente gentil e atencioso com um órfão, uma criança que perdeu seu pai ou sua mãe. Ele se sente mais desamparado que os outros e pode se magoar com mais facilidade. O mesmo vale para uma viúva, uma mulher que perdeu seu marido. Da mesma forma, é uma mitzvah ser amável e prestativo com qualquer judeu que está em uma situação na qual ele se sente fraco ou desamparado. Algumas leis para juízes. Esta paraxá enumera várias leis para os juízes. Aqui está algumas delas.
O juiz não deve escutar uma das duas partes que estão tendo uma contenda, a menos que a outra parte esteja presente também. Desta forma, se uma das partes disser algo errado, a outra parte estará ali para contradizer. Para resolver contendas referentes a questões monetárias, um Beit Din deve sempre ter um número ímpar de juízes, não menos que 3. O caso é decidido de acordo com a maioria. Para decidir um caso de vida ou morte, o Beit Din deve ter no mínimo 23 juízes. Para condenar o acusado à morte, no mínimo 13 dos 23 juízes devem considerá-lo culpado. Os juízes não podem aceitar como testemunha um judeu que cometeu um pecado pelo qual o Beit Din condenaria à morte, como, por exemplo, realizar uma melahá, trabalho, proibida em Shabat. Também não é aceita uma testemunha se ela cometeu um pecado pelo qual o Beit Din a açoitaria, malkot. Tal judeu é chamado de rachá, e ele não pode testemunhar em um tribunal de lei judaico. Um juiz não pode aceitar presentes de nenhuma das partes, mesmo que ele pense: eu não favorecerei a parte que me deu o presente, ainda assim, ele não pode aceitá-lo. A Torá adverte: não aceite suborno, mesmo que você tenha a intenção de julgar corretamente, porque depois de aceitar suborno, você não julgará com honestidade. Não conte uma mentira. A Torá adverte: um juiz, afaste-se da mentira. Se o juiz tiver razões para crer que as testemunhas não estão falando a verdade, mesmo que ele não possa provar, ele deve se recusar a tratar do caso. A Torá também adverte todos os judeus: afastem-se da mentira. E isso nos leva a mais uma história. O conselho de Shimon ben Shetar. Um jovem rapaz, certa vez, veio diante do grande Tana Shimon ben Shetar e disse com tristeza: Rabi, eu não sei o que fazer. Eu quero tanto ser um bom judeu e cumprir as mitzvot, mas meu Yetzer Hará sempre vence. Eu sempre acabo pecando, especialmente quando vejo algo valioso e ninguém está olhando. Não consigo me controlar e rapidamente pego o objeto. Como eu posso melhorar? Shimon ben Shetar olhou atenciosamente para o rapaz e viu que ele estava seriamente tentando melhorar. Ele respondeu: apenas me prometa uma coisa, e você será salvo de todos os pecados. O que devo prometer? Perguntou o rapaz. Nunca fale uma mentira, não importa a situação. Eu posso prometer isto, disse o jovem. Mas como isto me ajudará a vencer meu Yetzer Hará? Você verá, respondeu Rabi Shimon. Agora jure que nunca dirá uma mentira, mesmo que seja muito difícil para você. O jovem jurou e foi embora. Pouco tempo depois, o rapaz viu seu vizinho de porta ir para a casa de banho e notou que ele deixara uma janela aberta. Foi muito fácil para o jovem rapaz entrar por esta janela quando ninguém estava olhando, e logo ele descobriu belos objetos. Havia um vaso dourado sobre a bancada e no armário ele encontrou copos e candelabros, tudo de prata legítima. O jovem colocou todos os objetos em uma sacola e, depois de se certificar que a rua estava vazia, saiu pela janela novamente. Ele estava satisfeito. Seu roubo jamais seria descoberto. Se o vizinho voltasse da casa de banho e lhe perguntasse: você viu alguém entrando na minha casa enquanto estive fora? Ele responderia: não, não vi ninguém. Espere, isso seria uma mentira. Ele não poderia responder desta forma porque havia jurado a Shimon ben Shetar nunca dizer uma mentira. Ele pensou: e o que direi se a polícia vier me interrogar? Não poderei negar o roubo também, senão estarei mentindo. Silenciosamente, o jovem pegou o vaso, os copos, os castiçais
e colocou-os de volta na sacola. Mais uma vez ele pulou pela janela de seu vizinho e colocou tudo de volta em seus lugares. Então ele saiu. Pouco tempo depois, o vizinho voltou e cumprimentou o rapaz. De repente, o jovem se sentiu profundamente envergonhado de ter pego as coisas de seu vizinho e se sentiu aliviado por tê-las devolvido. O conselho de Shimon ben Shetar foi muito bom, ele pensou. Ao dizer somente a verdade, eu fui salvo do pecado. Voltamos a Paraxá. Não devemos misturar leite com carne. Um judeu não deve comer carne e leite que foram cozidos em uma mesma panela. Nem pode cozinhar carne e leite juntos, mesmo que tenha a intenção de dar ou vender a comida a um não-judeu. Além disso, nossos Rahamim decretaram que não podemos colocar leite ou produtos derivados de leite sobre a mesa, juntamente com carne, para assim nos resguardarmos de comê-los juntos acidentalmente. Por que Hashem nos proibiu de comer leite e carne que foram cozidos juntos? Esta lei da Torá é um roque, uma lei cuja razão Hashem não nos disse. No futuro, quando Mashiach chegar, Hashem revelará para nós suas razões para este decreto. Hashem quer enviar um anjo à frente de Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: quando vocês estiverem prontos para conquistar Eretz Israel, eu mandarei um anjo à frente de vocês para ajudá-los. Moshe não entendeu por completo as palavras de Hashem. Ele achou que a Shekhinah de Hashem guiaria o caminho para Bnei Israel e que ele também designaria um anjo para ajudar o povo. Entretanto, na verdade, Hashem planejava enviar um anjo à frente dos judeus em vez de liderá-los ele próprio, pois Hashem sabia que, posteriormente, os judeus pecariam ao fazer um bezerro de ouro. Somente mais tarde, depois do pecado do bezerro de ouro, é que Moshe compreendeu o significado das palavras de Hashem. Hashem então disse-lhe claramente: um anjo guiará vocês, não eu. E Moshe, rezou: por favor, Hashem, nós queremos que o Senhor nos guie, não um anjo. Hashem também prometeu a Moshe: eu ajudarei vocês a derrotar os poderosos reis Sihon e Og, que vivem no lado leste de Eretz Israel. Eu enviarei vespas à frente de vocês, e elas esguicharão veneno nos olhos dos emoritas e os cegarão. A Torá nos conta o que aconteceu antes de Matan Torá. No final desta paraxá, a Torá nos conta o que aconteceu um dia antes de Matan Torá, no 5º dia de Sivan. No dia anterior a Matan Torá, o povo imergiu em um mikve. Moshe construiu um mishbeach ao pé do Har Sinai. Nesse mishbeach, os primogênitos de Bnei Israel ofereceram sacrifícios. Moshe leu para Bnei Israel as palavras da Torá, desde Bereshit até Matan Torá, que Hashem havia ditado para ele. Ele também repetiu as mitzvot que havia ensinado aos judeus em Mará. Todo Bnei Israel proclamou junto: Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Estamos prontos para cumprir todas as mitzvot de Hashem, mesmo antes de sabermos quais são elas. Explicação do Midrash: Rava e os apicores. Certa vez, o grande Talmide Raham, Rava, estava tão concentrado em seu estudo de Torá que, sem notar, colocou sua mão sob seu pé e comprimiu seus dedos. Começou a sair sangue deles, mas Rava nem notou, de tão absorvido que estava em seus estudos. Um apicores viu o sangue escorrendo dos dedos de Rava e começou a zombar do sábio. Vocês, judeus, são todos iguais, nunca pensam antes de fazer alguma coisa. Veja, você sente tanto orgulho que seus antepassados no Har Sinai concordaram em cumprir os mandamentos de Deus,
antes mesmo de saberem quais eram eles. Aquela foi uma resposta precipitada. Uma pessoa não deve prometer cumprir algo antes de saber do que se trata. Talvez seja pedido a ela fazer algo que ela não é capaz. Rava respondeu: Nossos antepassados juraram sabiamente. Nós, judeus, confiamos em Hashem, da mesma forma que uma criança confia em seu pai ou mãe. Ela confia que eles não lhe pedirão algo que seja muito difícil para ela fazer. Da mesma forma, nossos antepassados confiavam em Hashem. Eles confiavam que Hashem lhes daria uma Torá que seriam capazes de cumprir. Mas você é um rachá. Você não confia em ninguém porque acha que todo mundo planeja lhe fazer mal, assim como você planeja prejudicar os outros. E o Midrash explica o que aconteceu quando Bnei Israel proclamou Naaseh Venishma, faremos e ouviremos? Quando Hashem ouviu Bnei Israel proclamando Naaseh Venishma, ele disse aos anjos: Quão grandes são os judeus! Até agora somente vocês, os anjos, estavam prontos para cumprir meus mandamentos antes mesmo de ouvi-los. Agora que Bnei Israel disse as palavras Naaseh Venishma, eles são exatamente como anjos. Hashem ordenou que 600.000 anjos voassem até Bnei Israel. Cada anjo segurava 2 coroas celestiais. Cada um deles colocou na cabeça de cada judeu uma coroa, por ele ter dito Naaseh, e uma segunda coroa, por ter dito Nishma. Hashem concedeu estas coroas celestiais aos judeus para mostrar ao mundo inteiro que eles agora eram grandes tzadikim, similares aos anjos. Mais tarde, quando os judeus fizeram o bezerro de ouro, Hashem ordenou aos seus anjos que retirassem as coroas de Bnei Israel. Na época de Mashiach, Hashem nos dará novamente estas coroas celestiais. No 6º dia de Sivan, a Parashá continua relatando o que aconteceu na manhã do 6º dia de Sivan, o dia em que Bnei Israel recebeu a Torá. Bnei Israel ficou ao pé do Har Sinai, atrás da cerca, no lugar especificado por Moshe. Somente Moshe, Aharon, os Equinim, anciãos, e os filhos de Aharon, Nadav e Aviú, puderam avançar mais próximos no Har Sinai. Como eles eram mais sagrados, Hashem permitiu que eles vissem mais de sua Sheriná do que o restante de Bnei Israel. Os Equinim e os filhos de Aharon, no entanto, cometeram um erro. Eles apreciaram tanto olhar para a Sheriná que continuaram olhando e olhando e olhando, mais do que era o ideal para eles, pois eles não eram sagrados o suficiente para ver tanto assim da Sheriná. Hashem os puniu mais tarde. Moshe vai para o céu para receber as Luhot de Hashem. Depois de Matan Torá, Hashem disse a Moshe: Eu darei a você 2 Luhot, tábuas feitas da preciosa pedra safira, onde estão escritos os 10 mandamentos. Moshe subiu ao topo do Har Sinai. Por 6 dias, uma nuvem o encobriu para prepará-lo para ficar no céu entre os anjos e aprender Torá de Hashem. Moshe permaneceu no céu por 40 dias. No final deste período, Hashem lhe deu as Luhot para ele levar para Bnei Israel. Fim do nosso Midrash. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Shalom a todos!